Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério, da História, e eu estou produzindo esse material para falar um pouquinho para vocês sobre a questão da revolta da vacina, tá? O material que a gente vai utilizar é para esse sábado letivo no dia 17 de abril, tá ok? Depois, no final da nossa gravação, eu vou colocar para vocês alguns materiais lá no nosso na parte das atividades, tá? Os materiais de apoio sobre a revolta da vacina, ok? Bom, o que foi a revolta da vacina? Tá? A revolta da vacina foi uma revolta de caráter popular. Ela aconteceu no Rio de Janeiro em 1904 e a motivação foi a insatisfação da população com a campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Foi implementada na cidade do Rio de Janeiro por meio do sanitarista Oswaldo Cruz. Tá? No resultado final da revolta da vacina, nós tivemos aí uma destruição material na cidade, né? E um saldo total de 31 mortos. Tá? Como é que a gente pode entender assim, o contexto da revolta da vacina? No começo do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, além de capital, era a maior cidade do Brasil. Então, com uma população em torno aí de 800 mil habitantes. O crescimento urbano carioca aconteceu de uma maneira descontrolada no final do século XX, sobretudo depois que a abolição foi abolida, tá? E a economia cafeeira entrou em decadência naquele estado. Então, assim, a gente vai ter esse elemento urbano, né, de uma urbanização acelerada, e a questão da escravidão, né, da abolição da escravidão, e a situação dos ex-escravos, que era uma situação que continuava, apesar de ter acabado a escravidão, continuavam na extrema pobreza, na miséria, né? Então nós vamos ter assim um aumento muito grande da população na cidade do Rio de Janeiro. A gente pode dizer também que a grande quantidade de pessoas na cidade reforçou a habitação nas regiões centrais do Rio de Janeiro. Tá? Além disso, a cidade era entrada por milhares de imigrantes e tinha um porto importante, que também, né, nesse porto vinham pessoas de fora. A partir da segunda metade do século XIX, doenças como tuberculose, peste bubônica, febre amarela, cólera, varíola, entre outras, espalhavam-se frequentemente pela cidade, causando a morte de milhares de pessoas. No ano de 1891, por exemplo, o Rio de Janeiro tinha sofrido 4.454 óbitos causados por febre amarela, 3.944 óbitos causados por varíola, 2.235 por malária e 2.373 por tuberculose. Então vejam, apesar de serem números grandes, né, enormes, esses são números por ano, e no ano inteiro, né, no ano de 1891. Se a gente comparar, por exemplo, com a Covid nos dias de hoje, esses números são números de uma morte por dia, praticamente. Né? Se a gente pegar ali a questão da malária, né, 2.235 pessoas mortas por malária em 1891, isso é um número em que nós chegamos de morte por Covid no Brasil num dia. Né? É uma comparação terrível.
A cidade do Rio de Janeiro, então, dentro desse contexto, né, de urbanização acelerada, da economia, da crise da economia cafeira e do fim da escravidão, nós vamos ter uma urbanização completamente desenfreada na cidade do Rio de Janeiro, sem organização, sem planejamento. Então, começaram a surgir ideias de fazer reformas modernizadoras no Rio de Janeiro. Tá? Esse era um debate importante lá no século XIX. Mas foi no governo do presidente Rodrigues Alves que houve a possibilidade de levar esse projeto de modernização da cidade do Rio de Janeiro em frente. Inclusive, na campanha eleitoral de Rodrigues Alves, o candidato, então, defendia a necessidade de reformar o Rio de Janeiro. Tá? E quando ele assume a presidência, ele vai tentar colocar em prática essa modernização, essa reforma na cidade do Rio de Janeiro. Então, a reforma do Rio de Janeiro, ela foi responsável nesse projeto pela demolição de centenas de edifícios. Então, mas não foi uma coisa planejada, né? Os edifícios eles eram demolidos e não havia nada aonde realocar as pessoas. Então, milhares de pessoas pobres, evidentemente, ficaram desalojadas. E o alvo principal dessa reforma foi a região central do Rio de Janeiro, onde haviam inúmeros cortiços. O que eram os cortiços, né? Residências coletivas que abrigavam dezenas de pessoas. Esses cortiços, esses locais, deram espaços para avenidas largas, né, e prédios novos, com a arquitetura moderna para a época. E essa arquitetura, evidentemente, era moderna e seguia os padrões europeus. Essa população que morava no centro do Rio de Janeiro teve que ir para os subúrbios ou para os morros da cidade. Então aí a gente começa a entender por que o Rio de Janeiro, né, até pela questão geográfica, evidentemente, mas assim, os morros do Rio de Janeiro, que são todos ocupados, né, por uma população empobrecida, da onde surgiu essa ocupação desenfreada dos morros e a criação dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Em grande parte, isso vem desse processo de reurbanização da cidade e a retirada das pessoas que moravam no centro do Rio. Então, é interessante também notar que a reforma do Rio de Janeiro não afetou apenas as classes pobres, mas também grupos que formavam uma espécie de classe média de comerciantes que tiveram que adequar os seus negócios aos novos padrões impostos pelo governo. Tá? É importante também dizer que com a reforma e a modernização do Rio de Janeiro estava incluído aí o projeto sanitarista. Né? Essa questão sanitária é importante a gente entender. E esse projeto sanitarista tinha como objetivo erradicar as doenças que afetavam a população carioca. E esse projeto foi executado, então, por Oswaldo Cruz, que foi líder da Diretoria Geral de Saúde Pública, a famosa DGSP do período. Tá? Então, Oswaldo Cruz ele vai criar uma campanha sanitarista, né? E o foco dessa campanha era o combate de 3 doenças que afetavam, então, a cidade: a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Para a febre amarela, essa campanha criou as brigadas de mata-mosquitos, que eram equipes formadas para combater os focos de proliferação do Aedes aegypti. Né? Só que assim, essas brigadas de mata-mosquitos, eles agiam de uma maneira muito brusca, invadiam casas, né, para fazer as vistorias, ordenando a realização de reformas e até propondo a interdição e a demolição de edifícios. No caso da peste bubônica, essas equipes sanitárias elas incentivavam a população a caçar os ratos e entregá-los, esses ratos, em troca de dinheiro. E por fim, no caso da varíola,
a saída encontrada foi a realização de uma campanha de vacinação obrigatória. Tá? Esse projeto de vacinação obrigatória foi proposto em junho de 1904 e em 31 de outubro a campanha se tornou lei na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Sobre o início da revolta da vacina, o que a gente pode dizer? Essa revolta, desde o início, né, não houve um acordo com a população e foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. Tá? A motivação para essa insatisfação da população, na verdade, teriam assim diferentes formas de explicação. Depende o historiador que trabalha essa questão. Alguns historiadores levantam a questão da violência pela qual a reforma e a campanha sanitarista estavam sendo realizadas, ou seja, não havia uma revolta contra a vacina em si, mas a forma como as pessoas estavam sendo obrigadas a serem vacinadas. Uma outra questão, outros historiadores levantam a questão da falta de informação da população que temia os efeitos da vacina, sobretudo por uma série de boatos que se espalhavam. Né? E isso é um elemento importante que a gente pode fazer um link com os dias de hoje e com a proposta da atividade do sábado letivo do dia 17. Né? Então, quer dizer, já se espalhavam boatos, havia muita desinformação sobre o que era exatamente a vacina. Então, é possível dizer que a situação ficou ruim quando vazou pela imprensa em 9 de novembro de 1904 que uma série de restrições seriam estipuladas em lei para os cidadãos que não se vacinassem. Tá? Então, os protestos iniciaram-se em 10 de novembro, no Largo do São Francisco, e esses protestos, então, logo se espalharam por outras regiões da cidade. O momento mais tenso da revolta foi no dia 13 de novembro, quando houve confrontos muito violentos dos manifestantes com a polícia. Houve saques a prédios públicos, vandalismo pela cidade e, inclusive, troca de tiros, em alguns casos, entre a polícia e manifestantes. Durante a revolta da vacina, houve ainda a mobilização de trabalhadores operários e até mesmo uma tentativa de golpe militar contra o presidente Rodrigues Alves, mas esse golpe fracassou. No dia 16 de novembro, foi decretado então estado de sítio e a polícia e o exército foram mobilizados para reprimir os manifestantes. A última grande ação policial deu-se no dia 23 de novembro contra os trabalhadores operários mobilizados. Ao todo, a revolta da vacina deixou então, como eu disse no início do nosso vídeo, 31 mortos, 110 feridos, quase 1.000 presos e quase 500 pessoas que foram degradadas, né, ou foram enviadas para o estado do Acre. Simplesmente enviados para o estado do Acre. Tá? Então nós temos aqui um resumo, né, de alguns fatos, de alguns elementos sobre a revolta da vacina. E como eu falei ali já anteriormente para vocês, né, é importante a gente perceber a questão da desinformação, a questão da obrigatoriedade, né, e da relação que a população tinha ou não com a ciência. Né. Então a gente pode perceber que é possível sim fazer algumas relações e conexões com os dias de hoje e o que aconteceu em 1904 na famosa revolta da vacina, certo? Eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais. O pessoal do terceiro ano tem um material no livro que vocês receberam um link, tá? Na página 52 do nosso livro do terceiro ano, tá? Pessoal do terceiro ano, no capítulo 3, páginas 52 e 53, vocês têm ali um material também que fala sobre a revolta da vacina
vocês podem utilizar para preparar, né, as suas reflexões relativas à atividade do sábado, ok? E eu vou deixar então alguns materiais para vocês. A minha ideia, a princípio, é colocar ali no mural de atividades de cada uma das turmas, certo? Eu espero que tenham gostado e até mais.